Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Espero que todos estejam na mais perfeita paz e bem. E se não estiver, vai ficar no nome de Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez na nossa série de mensagens de quatro vídeos falando sobre os perdidos ali em Lucas capítulo de número 15, tá? E hoje nós vamos falar sobre o terceiro perdido. Fique aqui comigo, vamos ouvir a palavra de Deus. Se você estiver lavando louça, estiver limpando a casa, lavando o carro, trabalhando, se você puder, coloque seu fone, mas ouça o que Deus tem para você. Nós falamos nos 2 vídeos sobre a ovelha perdida, ela se perdeu pela sua inocência. Nós falamos sobre a dracma perdida que se perdeu pela negligência de alguém, e hoje nós vamos falar sobre um moço que perdeu porque quis, tá bom? Fique aqui, eu peço a você, por favor, se você gostar desse vídeo, dê um like. Por que eu estou pedindo isso? Porque me falaram, Elias, você precisa pedir, porque o robozinho chamado algoritmo vai entender que é um conteúdo bom e ele pode e será repassado por alguém. Então faça isso aí para me ajudar a palavra de Deus se espalhar, tá bom? Então Deus abençoe por isso. Lucas capítulo 15, versículo 11. Que o Senhor Jesus fale ao teu coração neste momento. E aquilo que eu não conseguir falar, o Espírito Santo testifique dentro de você. Em nome de Jesus. Amém. Jesus continuou, versículo 11 do capítulo 15 de Lucas. Continuou o quê? Continuou a falar. Continuou a pregar. A falar do seu reino. Lembre-se que ele está ali falando para as pessoas que se aproximaram-se dele. Quem foi? Os publicanos e pecadores. Os fariseus e escribas murmuravam enquanto Jesus pregava, porque quem estava ouvindo Jesus eram os publicanos e os pecadores. Essas pessoas que estavam ouvindo Jesus. Porque só vai até Jesus quem está precisando. Só que a religião, os religiosos, os fariseus, os escribas, devem orar, devem interceder. Não, murmuravam o que Jesus estava dizendo. E é por isso que ele está falando sobre esses 4 perdidos. Só vai até Jesus quem precisa. Por isso que você parou nesse vídeo, por isso que você chegou nesse vídeo, porque você precisa de ouvir Jesus. E a palavra dele está sendo pregada, tá bom? Então fique aqui, não se distraia. Não se distraia. Tem muita gente que hoje fala assim, eu só aguento ouvir 3 minutos de vídeo. Nosso cérebro está acostumado com coisas rápidas, mas para ouvir Jesus precisa ter paciência. Porque Jesus não vai nessa modernidade. Fica com calma aí, tá bom? É 10 minutos, no máximo aqui, a gente também já está encerrando. E Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse, pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe, a parte da minha herança. Quando Jesus disse isso, para as pessoas que estão lhe ouvindo, e principalmente os judeus, era algo inadmissível. Porque um filho pedir a herança era a mesma coisa de dizer nos dias de hoje, o senhor não morre, aí eu não posso pegar minha herança. Um desrespeito total com o pai. Muito bem. Então quando alguém está ouvindo isso, diz, não é possível. Um filho não pode dizer isso. Mas isso foi dito. Tá? Isso foi dito. Era um desrespeito, sim. Aí o pai fala, tudo bem, já que você quer, repartiu os bens entre eles. E não só para ele, mas entre eles. E o irmão pegou a parte dele. Vamos falar do irmão no próximo vídeo. Passado muitos dias,
O filho pegou a herança, mas moço, e ajuntou tudo o que era seu e partiu. Quem está ouvindo isso fala, isso não pode. Porque a herança é para ser dividida, é para estar entre família. Por que ele está indo embora? Por que ele está indo embora? Fica em família, mas ele não decidiu isso. Veja bem. Depois de ter consumido tudo o que recebeu de herança, sobreveio no país onde aquele moço estava uma grande fome. E ele começou a passar por necessidades. A casa caiu, né? A gente diria aqui hoje. Por que isso? Porque ele quis. Ele foi precipitado nas suas decisões. Ele tomou as decisões dele, Assim somos nós. Nós tomamos as nossas decisões e achamos que não vai ter consequência. Toda decisão tem consequência, seja ela positiva ou negativa, mas ela vai ter uma consequência. O que eu faço sobre as minhas decisões, eu tenho que ter cuidado, porque vai vir uma consequência. Então, você que está me ouvindo, porque essa palavra já passou por mim, tem que pensar nas decisões que você vai tomar. Porque isso pode te prejudicar lá na frente. Quando eu tomo a decisão errada, há consequências. Quando eu tomo a decisão certa, há consequências. Então, que decisão que você tem tomado? Por que você está perdido? Você está perdido porque você tomou uma decisão que te trouxe prejuízo, que prejudicou você. Assim como esse moço. Ele gastou toda a herança do pai, que agora era dele, com orgias, tá? Com orgias. Então, ele faz algo baixo para os judeus. Ele foi pedir um trabalho a um cidadão daquela terra. E este cidadão falou para ele, o negócio é o seguinte, o que eu tenho aqui para você é cuidar de porcos. O judeu não come carne de porco, você sabe disso. Quanto mais cuidar de porcos. Olha o nível que esse rapaz se baixou. Talvez está sendo assim com você. Você se baixou, meu irmão. Você se baixou pela decisão que você tomou. Você está vivendo na miséria espiritual. Você está vivendo dentro de você o pior momento pelas decisões que você tomou. E você está colhendo por isso. Quer dizer então, Elias, que para mim não tem solução? Não, estou dizendo isso. Essa palavra está chegando até você, glória a Deus, porque Jesus é especialista em resgatar quem está perdido. E Ele hoje vai te falar assim para você, do jeito que aconteceu com esse jovem aqui. A fome desse jovem era tão grande que ele desejava comer a comida dos porcos. Olha o nível que ele chegou. Mas o versículo 17 é o que tem que estar na tua vida. Diz assim, então caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome. Em outras palavras, caiu a ficha. Caiu a ficha daquele moço, dizendo, eu desperdicei tudo, eu acabei com tudo. Estou morrendo de fome. E os servos do meu pai estão melhores do que eu. A ficha precisa cair para você se levantar, para você se encontrar. Enquanto você achar que está tudo certo, você vivendo na miséria, você vivendo na miséria espiritual, você vivendo esse vazio que está dentro de você, que é preenchido por bebida, que é preenchido por noitada, que joga dinheiro fora. Já é tão difícil ganhar dinheiro, você está rasgando dinheiro, jogando tudo para os porcos e está achando que está feliz. Cai a ficha. Você não está feliz não. Eu vou repetir aqui, porque a verdade liberta. Ela dói, mas ela liberta.
Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Dói, mas liberta. Deixa eu te dizer, o diabo, ele é um assassino a sangue frio. Ele não tem dó de você. Tadinho dele. Olha a situação que ele tá. Ai, vou ajudar ele. Não. Ele quer pisar mais em você. Enquanto ele puder pisar, ele pisa. Porque um abismo chama outro abismo. Acorda. Levanta. Cai a ficha. E volta hoje correndo para a casa do Pai. Porque esse caminho que você tá só vai te levar mais para baixo. Pelas decisões que você tomou. Você saiu da casa do Pai porque quis. Porque você achou que lá fora era melhor. Sabe? Veio uma perseguição na tua vida, você saiu fora. Veio a luta, você saiu fora. Jesus não promete que não vai vir tempestade. Que o vento não vai assoprar. Mateus capítulo 7, se eu não me engano agora, no versículo 21 a seguir, se eu posso estar equivocado aqui, mas conta lá, Jesus na pregação do Sermão do Monte, falando que 2 homens construíram as suas casas, 2 homens fizeram as suas casas, mas um resolveu fazer a casa sem o alicerce, o outro ele resolveu fazer com o alicerce. Veio o vento, veio a tempestade, você é inteligente, não precisa nem te dizer qual casa que caiu. A que tomou a decisão certa, porque as decisões têm as consequências positiva e negativa. Qual você escolhe? Qual você escolhe, meu irmão? Em que você tem se espelhado? Tem gente que fica se espelhando em tanta coisa e não se espelha em Jesus. Que está te dando a direção, está te dando os caminhos. Cai a ficha. Se levanta. Sai dessa situação que você está. Colocando a cabeça no travesseiro todo dia vazio. E tá achando que tá abafando. Tá não. Tá não. Porque o Espírito Santo precisa estar com você e essa palavra está chegando para você hoje. Se levanta. Se arrependa. Peça perdão. E volte para a casa do Pai. Você perdeu porque quis. Você saiu porque quis. Então agora é hora de você voltar também. Com as mesmas pernas que você saiu da presença do Pai, é as mesmas pernas agora que vai voltar. Talvez você saiu sem nenhuma ferida, mas agora está voltando machucado. Mas não tem problema, volte. Aleluia. Volte porque na casa do Pai tem cura. Volte porque na casa do Pai tem pão. Volte porque na casa do Pai tem roupa nova. Volte porque na casa do Pai tem um anel de autoridade novo. Tem vestes novas e tem uma festa esperando você. Volte. Irmão Elias, eu vou voltar quando? Você vai voltar agora, enquanto você ouve esse vídeo. Você vai fazer uma aliança com Deus. Você vai dizer para Ele, eu preciso voltar e eu estou voltando agora, Senhor. E Ele vai te dar força para você caminhar. E você vai voltar para a igreja que você nunca deveria ter saído, porque ninguém lá é perfeito, nem você. Nem você é perfeito. Lá é o lugar dos imperfeitos. O único perfeito que está lá é Jesus. Para com esse negócio de ser desegrejado. Para! Nós precisamos ter comunhão, precisamos estar junto, precisamos cear junto. Porque você, Deus está me mandando dizer aqui, você que tomou a decisão de ser um desigrejado. Até hoje você não ora, até hoje você não louva e você está perdido. Volta para a casa do Pai. Volta para a igreja que você saiu. Volte hoje. Com as pernas que você saiu, volte com as pernas, com as mesmas pernas. E receba força para isso. Essa palavra está vindo para você. Em nome do Senhor Jesus. Você não é mais inocente. Você não foi perdido pela irresponsabilidade. Você se perdeu porque quis. E você vai voltar. Coloque a mão no teu coração se você puder. Pai, no nome do Senhor Jesus, abençoa essa pessoa que parou aqui para ouvir esse vídeo, que está vendo ou ouvindo.
que parou aqui por um acaso. Dê força para ela, dê força para ele, dê força para esse jovem que está perdido, se perdeu, Pai, saiu da tua presença, tem vivido os dias de amargura, de sofrimento. Oh, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, que ele crie força para se levantar e dizer: eu volto hoje para a casa do Pai. Para esse que está fazendo essa aliança, Pai, oh, meu Deus, que seja unido pelo Senhor e ele receba a força para continuar, ela receba a força para continuar. Senhor Jesus, que nenhum desses pratos do mundo possa tirá-lo da tua presença. Abraça essa pessoa neste momento, Pai. Aleluia. Oh, glória a Deus. Abraça ele, abraça ela, Pai. E dê força para que ela esteja na tua presença. Que ela volte para o lugar que ela nunca deveria ter saído. Ela volte para casa, ela volte para a igreja. Ela abraça o pastor dela e ela seja curada para a glória do teu nome. E que ela seja transformada neste momento. No nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, essas vidas. E que o Senhor dê a elas as forças que ela precisa para a glória do teu nome. Cura essa pessoa que está enferma. Cura essa pessoa que está no leito da enfermidade, com essa dor, meu Deus. Traga, Senhor, a cura, o alívio. E que a saúde dela seja restaurada neste momento. No nome do Senhor Jesus. É a minha oração. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Em teus braços os descansos do Senhor. Repousa nos braços do Senhor. Repousa. Amém. Amém. Aleluia.